Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigada! Muito obrigada pelos aplausos. Eu sei que é difícil, depois do almoço, dar aquele soninho, né? Acordaram cedo hoje, já teve ontem também, mas os painéis estão ótimos. Então vamos com energia, força na peruca, que vai ser muito legal. É uma honra para mim, eu sou a Cris Flores, estar aqui no palco, dividindo essa bancada com Carlos Nascimento. Palmas para ele, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Espero que vocês aproveitem os dois painéis que nós iremos apresentar, que tem temas bastante interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É muito bacana, né, Nascimento? Porque a gente vai falar de uma mídia que é muito companheira nossa, super próxima, que é o rádio. Sim, vai com a gente de carona no carro, segue com a gente no fone de ouvido, é onde temos informação, cultura, entretenimento, da forma mais direta e gratuita que conhecemos. Pois é, aí a gente entra no carro, canta junto com o rádio. Canta? A gente canta quando não tem ninguém, né? Canta. Porque senão é um amigo, né? Melhor não, Nascimento. Melhor não. Até porque a gente tem um palestrante aqui que canta bem, eu não vou fazer esse vexame. Mas, é assim, eu adoro, não sei se vocês gostam também, ser surpreendida. Quando a gente, assim, tá no carro, coloca uma música, vem aquela música do nosso tempo, que a gente sabe cantar a letra, porque hoje em dia tá difícil, né? Tem umas músicas que não tem nem letra, né, direito. E aí a gente também pode saber das notícias, do trânsito, dos serviços. Bom, eu amo rádio. Eu também. Aliás, eu acho que é um bom momento para dizer que daqui a 2 meses eu vou completar 50 anos de radiodifusão. Uau! Eu comecei com 13 anos. Comecei como sonoplasta, uma rádio pequena, num programa chamado Variedades Musicais, às 3 horas da tarde. A primeira música que eu pus, com muita dificuldade, porque não acertava o buraco da agulha, chamava-se Light My Fire, com José Feliciano. Uau! E o primeiro jingle que eu pus, em 78 rotações ainda, era um jingle da Coca-Cola. Você lembra? Lembro, falava assim, tudo vai melhor com Coca-Cola. Uau! Bom, gente, então é por tudo isso que nós vamos agora ao painel Tecnologia, Programação, Entretenimento a favor do rádio. E para mandar esse encontro, para mediar, perdão, esse encontro, eu vou chamar ao palco o senhor Fernando Morgado, que é jornalista e consultor de radiodifusão. Bem-vindo! Obrigada, Fernando. Bem-vindo. Boa sorte. Obrigado. E para fazer parte da nossa mesa, eu também vou chamar o senhor Henrique do Vale, representante da produtora Real World. Henrique é responsável pela identidade sonora das maiores emissoras de rádio norte-americana, mora nos Estados Unidos desde 1984. Bem-vindo, por favor, Henrique. Nos anos 90, lançou um programa Power Tracks. Dá um beijo. A gente faz tudo no improviso, que é muito mais legal. Sucesso de audiência nas redes de rádio Transamérica, Jovem Pan e Metropolitana. Em 2006, foi produtor e escritor do programa Randy Jackson's Rich List e hoje produz e apresenta o programa Music Nation, transmitido para 40 emissoras em todo o Brasil. Bom, eu aposto que todo mundo aqui já cantou alguma música dele. Ele é vocalista de uma das maiores bandas do nosso país. O que pouca gente sabe é que antes da cantoria, ele trabalhou como radialista, é apaixonado pelo rádio e adquiriu, há 4 anos, a Rádio Mais FM de Alfenas, em Minas Gerais, a sua cidade natal. Para engrandecer o nosso debate, eu chamo agora ao palco o radialista, cantor, compositor da banda J Quest, Rogério Flauzino. Vem pra cá, Rogério. Bem-vindo. Ainda bem que a gente não cantou, né? Não, pode cantar. Deve. Se você cantar depois, a gente até se arrisca a cantar junto com ele, né? Todo mundo quer ouvir, né? Eu sei. Quem não quer, né? E para completar o nosso time aqui de debatedores, vou chamar ao palco o senhor Marco Túlio Nascimento, da ZY Digital. O Marco é engenheiro de telecomunicações e desenvolveu sua carreira na radiodifusão sonora. Tem uma vasta experiência em gestão de operações e processos, planejamento e gestão orçamentária. Por favor, bem-vindo. Bom, gente, então,
Está aberto o painel Tecnologia, Programação e Entretenimento a favor do rádio. Aproveita. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e ver nessa plateia tantos amigos. Já há 10 anos que eu rodo o Brasil fazendo palestras sobre gestão e planejamento estratégico de emissoras de rádio e televisão aberta. Sou profundamente agradecido à radiodifusão, aos radiodifusores, que é a área na qual eu trabalho já durante esse tempo todo. E faço um agradecimento especial, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, fazer um agradecimento muito especial aos radiodifusores do sul do Brasil, especialmente aqueles de Santa Catarina, que já há tantos anos são meus parceiros, e onde eu faço encontros regionais, treinamentos, palestras, enfim. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos pelo espaço que sempre me deram. Bom, dos painéis que nós temos aqui no Congresso da ABERT, eu creio que esse seja um dos mais interessantes, dos mais ricos, porque vai envolver diversos temas diferentes, diversos assuntos diferentes, mas que no final são complementares e que serão ainda mais complementares porque nós temos pessoas com perfis de fato complementares. Primeiro que eu chamo para fazer a sua exposição, cada um terá 20 minutos para se apresentar e, ao final, nós partimos para as perguntas. A primeira pessoa que eu chamo aqui para falar é alguém com quem eu trabalhei durante 6 anos no Grupo Globo, e eu aprendi muito com ele sobre rádio, e eu tenho certeza que todos nós vamos aprender ainda mais com ele. Marco Túlio, por favor. Boa tarde a todos. Agradecer a ABERT o convite, não só o convite, como a oportunidade de estar compartilhando com todos vocês aqui esse momento, que faço como proposta aqui, que é um momento de reflexão, em que, nesse encontro da rádio com a internet, buscassem como que a gente pode explorar esse terreno novo sem perder nossa própria identidade, Lembrando que o rádio, de todas as mídias, é a única que não tem tela. Então, quando a gente vai para a internet, que é uma mídia eminentemente dependente de tela, a gente é meio que um estranho no ninho. Só que, ao contrário, isso dá um diferencial para a gente e muitas oportunidades. Eu pretendo apresentar aqui alguns exemplos para vocês. Só que, antes desses exemplos, só para situar esse discurso, eu queria mostrar algumas informações que eu vou tentar ser sucinto, Fernando. Enfim... Então, como eu falei, o meu foco aqui é a experiência de ouvir. O rádio é áudio, conteúdo de áudio, e é baseado na experiência de ouvir que eu vou estar falando aqui. O ouvinte ele é bombardeado por conteúdo, hoje em dia, online também, através de diversos dispositivos, em diversos ambientes, móvel, em casa, etc., e com empacotamentos diferentes. Então, existem múltiplas opções de oferta de conteúdo para esse ouvinte que antigamente era um pouco cativo do rádio quando se falava apenas de áudio. Se a gente for olhar, por exemplo, o smartphone, que está na mão de todo mundo, ou melhor, se a gente for falar assim, qual é o dispositivo que você consome conteúdo de áudio? Eu vou mostrar aqui alguns dados que estão no mercado americano, que são os que eu tenho, da Edison Research. Mas servem como referência para a gente discutir. Então, o maior dispositivo para consumo de áudio é o rádio. Tem metade do tempo que as pessoas consomem de conteúdo de áudio é no rádio. Só que o smartphone é um importante segundo lugar, com 23%, ou seja, metade do tempo dedicado ao rádio, no aparelho de rádio, tem lá de consumo no smartphone. E quando a gente vai para o smartphone, deveria ter mudado aqui. E quando a gente vai no smartphone, quer dizer, o que está sendo consumido dentro do smartphone, metade do conteúdo ali é mídia online. E o rádio ocupa 8% apenas de espaço dentro do smartphone. Por que isso? Isso aqui é um dado da NAB, ainda de 2017, a última informação que eles deram, é que lá os smartphones são vendidos, metade deles com chip de FM ativado, a recepção de FM ativada, e outra metade não.
né? Então, quer dizer, a indisponibilidade da recepção de FM no celular, evidentemente, que dificulta a recepção do rádio no celular. Acontece que nos Estados Unidos, para azar deles, né, a metade do mercado lá é da Apple, e a Apple se nega a habilitar os tipos de FM. A outra metade é Android, e eles estão com praticamente toda essa outra metade com a recepção ativada. Para nossa sorte, no Brasil, essa coisa não é assim, né? A gente tem aqui, dados de julho, cerca de 85% do mercado é Android, e a Apple tem só 12%. Então, a gente tem 85% de possibilidade de ter o rádio funcionando no celular. É mais do que isso. Se você olhar aqui, eu estava pesquisando esses últimos dias, os celulares da Motorola, todos eles estão saindo com chip ativado. A Motorola é o segundo fornecedor do mercado, e tem 20% no mercado. Então, existe 20% de celulares aí com FM ativado que a gente precisa explorar. O restante desses 85% são Samsung com 40% e LG com 12%, mais ou menos, que aí tem uns aparelhos que são e outros que não são. Mas existe uma grande oportunidade aí. É que acontece, do celular, né, extensão do celular, no carro, nos sistemas multimídia. Então, o que as pessoas estão escutando no celular está indo para dentro do carro. Hoje, o rádio ainda é a principal fonte dentro do carro, metade do tempo de consumo. Mas o online começa a aparecer no carro, né, da mesma forma que os sistemas multimídia e os carros conectados começam a chegar no mercado. O outro aspecto dessa questão preliminar é o fato de que metade, aí no caso dados do Brasil, metade do consumo de rádio é feito em casa, né? E aí era aquele nosso rádio de cabeceira, o rádio de mesa, que a pessoa ligava, ficava fazendo alguma coisa, escutando rádio. Só que esse cenário está mudando, né? Que a casa, hoje em dia, não é uma casa conectada, é uma casa inteligente. Em 2016, 2015, a Amazon lançou umas caixas acústicas amplificadas, né, chamada Echo. Essas caixas acústicas, elas têm uma conexão com a internet, e nessa conexão com a internet, elas se conectam a uma plataforma de inteligência artificial e que tem um assistente chamada Alexa, com quem você pode interagir e conversar, né? Tinha a Siri no iPhone, mas a Siri era mais funcionalidade, ligue para fulano e tal. A plataforma de inteligência artificial, não, você interage, ela pode entender a fala de diversas formas e montar soluções a partir da conversa que está sendo feita. Esse tipo de abordagem traz para dentro de casa um dispositivo inteligente que cuja vocação é áudio, né? Então, essa caixinha é que está chegando onde a gente tinha esse radinho de mesa que tem 50% do nosso consumo. E esse conteúdo de áudio pode vir de várias formas. A primeira delas é música. E eu vou mostrar assim, como é que a gente pediria uma música numa caixinha dessa? Shania. Shuffling songs by Shania Twain. Let's go, girls. Alexa, play new Shania. Life's About to Get Good by Shania Twain. Então, quer dizer, a Alexa, né, a personagem da Amazon, consegue entender o que a pessoa está falando. Eu não quero ouvir Shania Twain, eu quero ouvir a música nova da Shania Twain, né? Ou eu quero ouvir rock, mas eu quero ouvir rock dos anos 90. Ou eu quero ouvir a música que tem uma letra que fala assim, assim, assado. Todas essas opções, né, quando você junta o serviço, por exemplo, nesse caso, da Amazon Music, com a plataforma de interação de voz, quer dizer, é uma possibilidade de consumo de conteúdo totalmente diferente de você virar um botão para ligar. Deixa eu ver que eu botei na frente. Além disso, né, essa caixa não se restringe à música. Tem outros conteúdos. Então, por exemplo, nessa mesma caixa da Amazon, eu estou falando só Amazon, mas tem Google Home, enfim, outras plataformas que eu vou passar aqui para frente. Tem uma característica dessas caixinhas Echo da Amazon que eles chamam Flash Briefing. Flash Briefing, assim, as notícias do dia, o resumo das notícias. Então, quando você acorda lá de manhã, Alexa, me passa aí o resumo das notícias. E dependendo da fonte de notícias que você tiver selecionado lá quando você fizer o setup no aplicativo de configuração,
a Alexa vai te informar aquilo, né? Que ela pode estar lendo algum texto ou passando para você algum áudio, que pode ser o áudio de uma rádio, por exemplo, né? As manchetes do dia de uma rádio, ou uma rádio que não seja noticiosa, uma rádio que seja musical, por exemplo, sei lá, fatos interessantes sobre a vida artística, etc. E aí, o que a Amazon fez no final do ano passado? Lançou um novo conjunto de caixas amplificadas, e um deles é basicamente o substituto do rádio relógio de cabeceira, né? Só que é um rádio relógio muito diferente, é igual ao smartphone, né? É um monte de coisa mais um telefone, né? Isso aí é um monte de coisa mais um rádio. E aqui tem um exemplo de uso. Meet Echo Spot, Hi there. a compact Echo with a screen that can show you the time, the news, your music, and a whole lot more. With Echo Spot, you can customize Alexa to help you rise and shine. Alexa, good morning. Up and at 'em, Tiger. It's 45 degrees with partly cloudy skies. Here's your flash briefing. Start your day with the forecast, commute times, or the latest trending news. Então, assim, é um novo conceito, né? Em que você pode pedir a caixinha para te despertar com som A, B ou C. Enfim, esse é um novo ambiente que a gente está vivendo, né? E aí, terminei aqui minha introdução, uns exemplos. E o que a gente pode fazer com isso, né? Quais são as oportunidades? A primeira que eu vejo, evidentemente, eu acho que a que está no momento, essas caixinhas de voz, para vocês terem uma ideia, elas estão crescendo no mercado americano com a mesma curva de adoção, ou uma curva semelhante à curva de adoção do iPhone na época do lançamento do smartphone. Então, o negócio está se proliferando muito rapidamente, quer dizer, ainda não está no Brasil, né, em português, mas estão chegando no Brasil e estando lá, quer dizer, no mercado americano, não só essas caixas têm mais de 20% de penetração no mercado, como as rádios estão usando essa oportunidade para entregar o seu conteúdo, porque ali passa música, mas passa rádio também. Para você não ficar na dependência do tuning para entrar ali, né? Você ser mais você pode ter o seu próprio aplicativo de voz. Então, esse aqui é um exemplo que eu vou dar. Quer dizer, como é que uma rádio pode fazer? Assim, Alexa, toca a minha rádio. Ao invés da Alexa responder, pode ser o locutor da rádio. Alexa, open B100. Hi, this is Jim Mackey. And this is Deb Miles. From the Mackey and Miles Morning Show on B100. Tell us what you want to hear. Say, listen live, browse music, or discover podcasts. Esse foi o primeiro aplicativo de voz para essa plataforma, já existem mais de 1000, enfim, uma infinidade agora de aplicativos nessa linha, em que você oferece várias opções para que o ouvinte possa consumir seu conteúdo de áudio. Aliás, quer dizer, um merchan rapidinho aqui, desculpa, estou com um stand aqui embaixo da ZI, se vocês quiserem, eu estou com uma caixinha da Echo lá embaixo, que vocês podem brincar à vontade lá para ver como isso funciona. Eu não trouxe para aqui que eu não quis correr o risco de dar erro aqui. Uma segunda possibilidade da interação por voz, dessa mesma empresa que fez esse aplicativo, é você poder aplicar interação de voz para fins de publicidade, né? Lembrando que a gente está em dispositivo aqui nessa plataforma, que é como o rádio, tem um hands-free e tem um eyes-free, que você não tem que ficar nem segurando nem olhando, né? E você, mesmo assim, consegue engajar o teu ouvinte com o teu cliente de publicidade. Alguns exemplos de como fazer isso. 2 exemplos. For your winter athletic needs, RunRight has you covered. To hear more about our current promotions, just say, Zap Me. Zap me! Get up to the minute scores and highlights for your favorite teams with the new Sportcast app. To download, simply say Download App. Download App. Ok, então, quer dizer, você embute dentro do seu aplicativo ações, né, que você pode chamar o ouvinte para fazer, respondendo uma palavra qualquer, no caso eles usaram o Zap, que é o nome da empresa, né, e que pode ser para você pegar mais informações, fazer o download do aplicativo, ou ligar, você está no celular, ligar direto para a loja, e etc. Né? Uma outra possibilidade dessa plataforma, aí não no que diz respeito à produção de conteúdo, a consumo de conteúdo, mas que está ligado à produção, que Broadcast Bionic, esqueci o nome aqui. Broadcast Bionic tem uma plataforma de administração de participação de ouvintes no programa, em que ele reúne ali quem está no Facebook, quem está no Twitter, etc.,
e quem está no híbrido lá para entrar via telefone. Né? Fica ali aquele painel na frente do comunicador. E o que eles fizeram? Eles fizeram agora um aplicativo para a Alexa, para a plataforma da Amazon, que o ouvinte pode, através dessa plataforma de voz, fazer contato com o estúdio, e esse contato fica registrado lá no painel de comando, e, enfim, pode usar para participação. Number one thing you can do through here is shout at the radio, right? We've been doing that for years. Radio is really exciting, so in here I can just go, Alexa, tell the studio I'm really happy today. Would you like me to tell the studio I'm really happy today? Yes. Message sent. So now, around the corner over there, on phone box, you'll see I'm really happy today. At the moment, it'll say that's come from Alexa. But if I just say, Alexa, tell the studio my name is Dan. Nice to meet you, Dan. So now this Alexa knows my name, and all future prompts that I do to and from the studio will understand that they're coming from Dan. Então, quer dizer, é um dispositivo que serve não só para consumo, mas também para auxiliar a produção de conteúdo da própria emissora. Né? Uma outra coisa muito importante são os podcasts. Né? Quer dizer, no Brasil isso não está tão forte ainda, mas nos Estados Unidos tem um crescimento muito grande de consumo de importância de podcasts. Existem congressos só disso, com, sei lá, 1.500 pessoas participando. Né? E isso está se dando porque o consumo, a audiência do podcast, aqui é o consumo em 30 dias, referido no mês de janeiro, veio patinando ao longo dos anos, durante muito tempo, estava muito pequeno. E aí começou a crescer nos últimos 3 anos. Né? Esse crescimento começou a chamar a atenção das pessoas, porque o anunciante começou a se dar conta de que tinha uma efetividade muito grande anunciar no podcast. Né? Eles falam de publicidade de ação direta, né, chamando para alguma ação. O cara anunciava no podcast, especialmente quando era na voz do locutor, né, fala, ligue para um número tal, acesse o site tal, e ele podia constatar a resposta daquilo ali. Né? Quer dizer, esse crescimento de audiência associado a essa constatação de que havia retorno publicitário fez com que o faturamento do podcast como um todo começasse a crescer também significativamente. Ainda é um mercado de nicho, cerca de, sei lá, 500 milhões de dólares, eu acho, ao ano, no universo de 18 bilhões, cerca disso aí, do rádio, quer dizer, mas é algo em crescimento. E é interessante que existem modelos alternativos de monetização. Tem não só a publicidade tradicional, como existe podcast por assinatura e existe vaquinha, né, o crowdfunding, ou vaquinha virtual, para suportar, patrocinar podcast, inclusive podcast nacional no apoie.me, algum site assim. Enfim, então existem modelos diferentes. Além dessa mudança em termos de negócio, tem um outro lado, que são as transformações do ponto de vista de consumo de conteúdo. Que foi constatado que o ouvinte de podcast ouve menos rádio. Ou seja, o ouvinte está migrando de um consumo linear para um consumo on demand, que é numa hora de maior conveniência para ele. E a outra questão é a questão da personalização. Existe uma infinidade de podcasts no mercado, é difícil para o ouvinte achar o que ele quer, né? E os aplicativos se esforçam com processos de algoritmo e inteligência para tentar recomendar e criar programações personalizadas. Né? O interessante é que quando toda empresa que eu vejo aqui que vai bem nessa área, e eu ultrapassei o tempo, eu vou terminar já, ela acaba sendo comprada por alguém. Né? A última lá foi comprada pela Google. Então, assim, exemplos rápidos aqui. Além disso, você tem conteúdo gerado pelo próprio usuário. Né? Stationhead é um aplicativo de internet que permite, é uma espécie de uma comunidade de pessoas entram, permite com que as pessoas conversem e reproduzam músicas, se você é assinante do Spotify, músicas do Spotify ali dentro. E aí surge uma espécie de programa de rádio gerado pelos próprios ouvintes. Oh, yeah, it's Wednesday night on the East Coast, and that can only mean one thing. It's time for The Cage, exclusively on the Stationhead app. E tem de tudo I nesse know negócio. also your name, Chloe and the Steel Strings. I was watching your video. You guys just posted a video on your Facebook page. All right. So this one. Question number 1, Dan. Where was the fortune cookie invented? Is it A, Singapore, B, China? Enfim, e o interessante disso é que vocês notaram que, apesar de ser um aplicativo
cuja base de programação deveria ser música do Spotify, o maior conteúdo aqui é talk show direto. E às vezes entram uns malucos ali participando, que o negócio é aberto, umas conversas loucas. Mas é um modelo diferente de geração de conteúdo. Eu me atrapalhei aqui. Um outro modelo é o modelo da Anchor. A Anchor é o que é um aplicativo que produz podcast, ele te fornece no aplicativo efeitos. Ele pode gravar a locução, você no próprio aparelho, você coloca música de fundo, você pode inserir, inclusive, músicas de novo, se for assinante da plataforma. Então, um exemplo de construção de um programete, digamos assim, base nessa plataforma, que depois você pode distribuir, né, nas diversas plataformas de podcast, por exemplo. É conteúdo do próprio aplicativo. Tecnologia. Bose anuncia fone de ouvido sem fio, com cancelamento de ruído e Google Assistant. O headphone possui ainda bateria para 20 horas de reprodução e carregamento rápido. Às vezes parece que o Japão nem faz parte do nosso planeta, de tão diferente que ele é. No dia 14 de agosto de 1777, nasceu o físico dinamarquês. Então, assim, essa programaçãozinha aqui foi toda feita só usando o recurso do aplicativo. Você faz isso, monta e você publica não só nessa plataforma, como você pode distribuir para as demais plataformas que distribuem podcast. E aqui eu acho que eu cheguei no final mesmo, que é a questão do rádio híbrido, né? Eu tinha falado lá atrás a questão da recepção de FM no celular. E aí, em consequência disso, surge essa discussão do rádio híbrido, que eu vou só tentar, em um segundo, explicar o conceito aqui para botar todo mundo na mesma página. O que é o rádio híbrido? Você tem lá o celular, que tem um receptor de FM dentro dele, é um circuito eletrônico em separado do circuito do celular. Então, você pode receber o sinal da rádio através desse circuito eletrônico, né, o áudio, e você pode receber pelo lado da internet, pela conexão de dados do celular, outras informações. Isso é a síntese do que seria um rádio híbrido. Quer dizer, a emissora está transmitindo o áudio dela, a programação dela, normalmente pelo transmissor da rádio, e o aparelho que tem esse receptor de FM consegue decodificar esse áudio e passar lá para o amplificador, para o headphone da pessoa, e, de outro lado, a emissora está passando para o ouvinte a informação da música, enfim, imagens, etc., que vão pelo canal de dados e enriquece aquela programação que está no ar. Isso é uma aplicação do rádio híbrido. A outra aplicação, que por onde passa imagens, etc., pode passar também o streaming da rádio. Então, você pode, nessa conexão de internet, fazer uma transmissão de backup, digamos assim, do FM. Então, o teu rádio, de forma inteligente, pode escolher qual a transmissão que está funcionando. Ele escolhe a FM, que é mais barato, gasta menos bateria, não gasta plano de dados, etc. E, se for o caso, se ele perder o sinal do FM, ele pode passar para o streaming. E aí, para finalizar... Apresentamos o futuro da rádio FM em seu smartphone. Esse aplicativo é esse aqui. A Next Radio é um aplicativo de rádio híbrido americano, na verdade é um agregador, né, e que tem aplicativos disponíveis no Brasil. Demonstração. Apresentamos o futuro da rádio FM em seu smartphone. O app Next Radio. Rádio FM em qualquer lugar. Confira suas estações de rádio locais favoritas no Live Guide, para ver o que está tocando nas estações em sua área em tempo real. Tá, então, assim, ele enriquece ali a programação. E, enfim, falei de tudo, e agora, de fato, para encerrar, a gente pensou que falou de tudo, o que aconteceu? A Apple lançou o smartwatch, que tem conexão direto com a internet. O smartwatch, em geral, depende do celular no bolso para se conectar com a internet, né? Então, a Apple lançou um que você pode botar um chipzinho ali dentro, um chip de celular ali dentro, ele vai funcionar. E aí o aparelhinho se torna independente, e nesse aparelho, nessa versão nova da Apple, tem recepção que eles incorporaram já de fábrica de outras coisas, que a gente vai ver aqui. Hey Siri, play some sad music. I used to wear an iPod Nano on my wrist years before the Apple Watch existed. I liked it because I could listen to music on it, and I could also listen to radio. The Apple Watch's latest music update does add the ability to finally stream music via LTE or Wi-Fi, and it also has radio. There's a new radio app that exists in addition to the music app. So basically, this stores music, but it's also a little streaming Siri-activated music player.
Now, for browsing music or for other suggested music, there's the new Radio app, which is where you can find Beats One and a lot of Apple's other streaming music stations that basically act like curated playlists. And there are a couple of radio stations as well. There's ESPN, there's NPR, and there's CBS News. Play my music. Enfim, era o que eu queria mostrar para você. Desculpa, eu estourei o tempo aqui umas 2 ou 3 vezes que eu vi o cronômetro piscando aqui vermelho. Enfim, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Assim, são diversas frentes, né, que podem ser exploradas de diversas formas, e que não é clichê de onde tem risco, tem oportunidade, não é isso. É que, de fato, eu acho que tem oportunidade que a gente pode explorar do ponto de vista criativo, do ponto de vista de tornar a mídia áudio mais forte, inclusive como negócio. Então, obrigado aí pela atenção de vocês. E agora, por favor. E agora o Henrique do Vale, brasileiro, mas que já há muitos anos trabalha nos Estados Unidos e vai trazer alguns números e ações que são realizadas lá e que apontam para o que pode acontecer no mercado brasileiro, ou que deveria acontecer no mercado brasileiro pelos próximos tempos. Henrique. Obrigado. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a... Estão me ouvindo bem, não? Agora sim. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite de participar desse congresso e, mais ainda, ter a chance de rever grandes amigos do rádio, que eu não via há muitos anos, e poder trocar figurinhas com vocês que estão no nosso meio e fazer com que o nosso meio fique cada vez melhor. Bom, na verdade, a gente está vivendo agora numa realidade completamente diferente. E é por isso que a gente tem que começar a procurar se reinventar. Bom, na verdade, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o que hoje o rádio significa para o ouvinte? Você sabe que, inclusive, o rádio vem de uma coisa que não é palpável, vem de uma coisa que causa na gente emoção, causa na gente paixão. É uma coisa difícil da gente poder explicar, porque justamente quando a gente chega para um cliente e procura vender o rádio, a gente não está vendendo um pedaço de papel, um pedaço de tênis, um telefone, nada, a gente está vendendo uma emoção. E eu pergunto para você, qual que é a nossa obrigação com a nossa audiência? E o que a sua emissora tem feito para que seu ouvinte tenha uma experiência positiva? Acredite no poder do som. E é justamente isso que é a nossa indústria. Estatística no rádio nos Estados Unidos. Mas antes de eu começar na estatística, acompanhando o vídeo que a gente acabou de ver, é muito importante que a gente entenda o que a gente pode causar de emoção em cima do nosso ouvinte.
Então, por exemplo, quando você ouve uma rádio news, a notícia é igual, mas a forma com que ela é feita, a entrega para o ouvinte é diferente. Quando você está ouvindo um jogo de futebol, sou grande fã do Nilson, quando ele narra um jogo de futebol, é como se a gente estivesse dentro da partida. Então, assim, é muito importante que o papel que o rádio tem hoje em dia. E nos Estados Unidos, a gente considera isso como um elemento de mídia muito importante. Tanto é que aqui estão algumas estatísticas do rádio nos Estados Unidos. 93% das pessoas escutam rádio. A televisão, 85%. Acompanhando embaixo, 265 milhões de americanos escutam rádio todas as semanas e a média de tempo que eles escutam é de 13 horas por dia. Mas, seguindo com algumas estatísticas para vocês acompanharem, os números são, assim, muito grandes. Quase 3/4 dos ouvintes do Generation X, que são pessoas nascidas no período de 61 a 81, trabalham em tempo integral e são pessoas que consumem o rádio. O rádio é o terceiro meio mais poderoso nos Estados Unidos, atingindo 54% da população diária do país. Então, todos esses números que a gente acaba adquirindo por questões de pesquisas nos Estados Unidos, as grandes emissoras, as grandes networks, se utilizam disso daí para poder desenvolver a melhor estratégia para fazer e tocar o ouvinte de uma forma extremamente dinâmica. Isso que vocês, donos de rádio, querem saber. Eu, conversando com algumas pessoas, eu senti assim, um pessimismo absurdo, que a coisa está difícil, que a economia está assim, que não tem dinheiro. A gente não pode jogar a toalha. A gente tem que trabalhar, a gente tem que procurar fazer o melhor, porque nos Estados Unidos, em 2008, nós tivemos uma crise econômica muito grande, e naquela época todo mundo tinha mais ou menos o mesmo tipo de pessimismo que a gente está tendo hoje no Brasil. E depois de 8 anos, a gente está tendo esses números. 15 bilhões de dólares é a receita que foi em 2016. 810 milhões de dólares foram gerados online. O Spotify também tem sido um grande jogador na indústria, sendo que tem mais de 200 milhões de visitantes únicos que usaram o site no ano passado. E o mais importante, nesse mês aqui, ó, até o mês passado, houve um aumento de 8% com gasto em propaganda nacional. Spotify, todo mundo só se fala em Spotify, inclusive os filhos de vocês, de repente, estão trocando o rádio para ficar ouvindo o Spotify. Aumento de 30% de audiência nesse ano, entre 92 e 96 milhões de usuários. Faturamento estimado para esse ano, quase que 6 bilhões de euros. 150 milhões de usuários em 61 países, 2 vezes mais que a Apple. Outra coisa que nós temos nos Estados Unidos e não temos aqui no Brasil, que é a SiriusXM, que é uma empresa de satélite, de rádio via satélite. Quando você compra um carro nos Estados Unidos, ele já vem incluído. Então, o que acontece? Eles te dão uma subscription, te dão uma licença para você ouvir o produto durante um ano, sem pagar absolutamente nada. Depois de um ano, você paga $10 e você tem acesso a mais ou menos mais de 200 emissoras de tudo que você pode imaginar. Tem rádio do Frank Sinatra, rádio rock, rádio dos anos 70, todo tipo de formato você tem lá. E tem sido um grande elemento de competição nos Estados Unidos. E a gente aqui no Brasil não tem. Tanto é que, observando aqui até o faturamento deles, 292 milhões de dólares, sendo que houve um aumento de 45% do ano passado. Ou seja, as pessoas estão agora também investindo e comprando essa rádio. Podcasting. Inclusive, o Marco tinha até falado com a gente aqui, explicado o desenvolvimento desse podcasting que estava estagnado e agora começou a crescer de uma forma tremenda. Tanto é que existe um departamento da iHeartRadio. A iHeartRadio, para aqueles que não conhecem, é uma grande network nos Estados Unidos com mais de 800 emissoras de rádio. E na seção, no grupo do Canadá, eles criaram uma network somente para podcasting, onde eles oferecem mais de 11 mil programas em diferentes formatos. Inclusive, o próprio diretor de conteúdo, chamado Rob Farina, disse o seguinte: temos hoje a habilidade de entregar o melhor tipo de conteúdo à nossa audiência diversa, em todo o país, em qualquer tipo de mídia, em todas as plataformas, em uma dimensão jamais vista anteriormente. Então, a gente observando as pesquisas que foram feitas, o podcast é muito forte
no formato de news. 84% das pessoas tendem a ouvir notícias. E hoje disponível no iTunes, se a gente procurar com cuidado lá, 550 mil tipos de podcasting. Principais anunciantes nos Estados Unidos são as emissoras de TV e as companhias de telefonia. Acredite você ou não, as grandes produtoras de TV sabem que as pessoas estão ligadas no rádio. Então, hoje, você ouve no rádio as propagandas dos seriados de TV. Seja a série qualquer série que você possa imaginar. Todo o conteúdo que vai na TV é feito uma propaganda específica para o rádio. Receita de um grande grupo que eu estava mencionando, a iHeartRadio, aumentaram em 2,4 milhões de dólares. Então, a gente está vendo que, apesar, inclusive, desse grupo ter sofrido um impacto muito grande ano passado, porque eles compraram muitas emissoras durante muito tempo e estavam esperando que o valor das ações das emissoras continuassem a subir de uma forma progressiva, o que não aconteceu. Foi por isso que, justamente, ano passado, eles pediram uma concordata, no caso, para poder acertar a situação financeira deles. Mas, mesmo embora eles tenham feito isso, o faturamento deles continua crescente. Por isso que eu digo que o rádio, com certeza, é um veículo extremamente rentável em comparação às outras mídias. Quanto custa para colocar um comercial na televisão em comparação com o rádio? E o alcance que o rádio tem em comparação com a televisão. Então, hoje, o rádio é uma mídia extremamente rentável. Agora, o que as rádios americanas fazem para ter esses números? Primeiro de tudo, eles fazem muita pesquisa. A gente tem que saber quem é seu ouvinte, para quem que a gente está falando. É homem, mulher, a idade, o que faz, o que trabalha, tem casa própria, não tem, quanto ganha, qual o tipo de comportamento que essa pessoa tem. Enfim, eles procuram fazer muita pesquisa para saber exatamente qual o tipo de audiência que eles estão buscando. Então, aí está. São os 4 pilares das coisas que eles fazem hoje em dia. Pesquisa, conteúdo diferenciado. Não adianta você ter um conteúdo qualquer. Ele tem que ser diferenciado. Locutores e comunicadores são os responsáveis de vender a sua emissora da melhor forma possível. Eles estão no ar com o microfone aberto. Eles têm o privilégio de ter isso na mão. E, quando eles abrem o microfone, eles têm a chance de colocar você no pedestal, de vender a sua rádio melhor do que qualquer pessoa do departamento comercial. E, por último, que é muito importante, a identificação sonora. Como que o ouvinte descobre você no dial? Quando você está ouvindo o rádio, quem é você? Pela música? Por quê? Isso aqui é uma pesquisa feita recentemente por uma empresa chamada Jacobs Media. Jacobs Media é a principal empresa de pesquisa nos Estados Unidos. E foi feita uma pergunta para eles: por que você ouve o rádio hoje? É pela música, pela notícia? Por quê? Primeiro está dizendo ali, 93% é porque é fun, porque é uma coisa gostosa. O segundo, para ser entretido. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas não ligam o rádio por causa da música, elas querem ser entretidos. Aí vem o papel principal dos comunicadores. Então, seguindo essa tabela, a gente dá uma ênfase muito grande com relação aos locutores e comunicadores. Na verdade, eles são contratados porque eles têm um dom especial. Eles não são contratados justamente para anunciar a hora e anunciar o final da música, porque isso aí, como a gente pôde ver, inclusive a Alexa pode fazer super bem e de graça. Você não precisa pagar 13º, não precisa pagar férias, para o cara chegar, abrir o microfone, anunciar a música, desanunciar a música e ficar o horário inteiro no Facebook e no WhatsApp. E, além disso, que eu tenho acompanhado, você coloca uma câmera dentro do estúdio e a pessoa está dentro do estúdio mostrando que não está trabalhando. Ao invés de estar buscando informações, buscando conteúdo diferenciado, buscando abraçar o ouvinte, ao invés de ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, quer dizer, lá nos Estados Unidos, a pessoa é obrigada a chegar na rádio umas 3, 4 horas antes e preparar, porque o horário deles é um show. Não é um horário, é um show. E eles precisam, como está dizendo aqui, eles precisam saber os tópicos atuais. E, como eu estou dizendo, 29% dos locutores gastam pelo menos 3 horas na preparação do horário. É uma coisa que é normal do dia a dia. Se não pode ficar dentro da rádio,
que em casa prepare para o dia seguinte. As pessoas não chegam assim na hora e fazem, porque os coordenadores e as emissoras colocam grande responsabilidade em cima dos locutores para que eles sejam os melhores vendedores, eles consigam abraçar os ouvintes, eles representem a emissora de rádio. E, mais uma vez, os ouvintes se acham amigos dos locutores. Aquela coisa assim bem pessoal. Uma coisa que não existe hoje no podcasting. O podcasting, apesar de estar sendo super usado e estar crescendo, é aquela história, é o que é... Antigamente a gente tinha o iPod, né? Não existe mais isso. Você baixa a sua playlist no Spotify, ouve, tudo bem. Mas você não vai ter, por exemplo, o seu locutor favorito, você não vai ter o Nilson César, você não vai ter o Henrique do Vale, você não vai ter as pessoas que abraçam você, que te dão uma informação adicional. Então, o que acontece? A diferença entre o podcasting e o rádio é o que vai entre as músicas, porque todas as rádios hoje estão tocando absolutamente a mesma coisa. A mesma coisa. Airchecks, uma coisa super importante que é feita lá, mas que começou a ser feita mais agora, porque eles também pecavam. Eles viram que a competição nos Estados Unidos está muito grande e é necessário que eles também tomem cuidado com isso. Ou seja, quando você vai num restaurante e come uma comida, o chefe tem que experimentar a comida para saber se a comida está boa. Então, para você que está no ar, você precisa saber se você está fazendo um trabalho bom, se você está sendo um comunicador bom, se você está dizendo as coisas que o ouvinte quer ouvir, assuntos que são de relevância. Então, nos Estados Unidos, hoje, começou essa história de fazer airchecks, onde os locutores eles são filmados e depois o diretor traz o vídeo e conversa com ele para saber como que está indo a coisa. Apesar, como eu disse, que é uma coisa que está sendo agora revisada, muito tempo não era feito isso. Outra coisa, muito importante aqui, ó. 65% diz que o conhecimento com as mídias sociais são muito importantes, mas 1/3 dos entrevistados nessa pesquisa diz que a mídia social atrapalha a concentração necessária para fazer um bom horário. Tem que balancear, não adianta só você ficar no Facebook, no WhatsApp, não. Tem que fazer as duas coisas. Aqui está o exemplo de um locutor muito querido, muito famoso em Nova York, para a gente sentir mais ou menos a vibe de como é que funciona. É a WCBS em Nova York. CBS FM Broadway, Bill Lee, just here to make a shot, shaking hyperventilating. It was on this date in 1928, Friedrich Schmeidel attempted rocket mail delivery in Austria. Unfortunately, he was unsuccessful. This guy must have been the Wile E. Coyote of the postal world. Então tá aí, essa vibe, essa é a forma de entreter, né? Uma coisa importante é o seguinte, como é que é o engajamento da sua emissora com seus ouvintes? Promoções, relacionamento com os artistas. Tá aqui um exemplo. Tá aqui um exemplo. Então, quando você cria uma relação com esse fera, ele vai com prazer na sua emissora, vai trazer o ouvinte, ele vai ter condição de o ouvinte tirar uma foto com ele, ele vai abraçar o ouvinte para depois ir no show. Essencial esse tipo de coisa, e isso é feito com muita dinâmica nas rádios americanas. E, como sempre, aí parcerias em grandes shows. Os festivais que existem nos Estados Unidos hoje, promovidos pela iHeart Media Festival, 12 bilhões de impressões sociais. Inclusive, houve um aumento muito grande em relação ao ano anterior. Outra grande festa que é feita por lá é com o público latino. As rádios latinas, hoje, elas falam tanto espanhol quanto inglês, porque a comunidade latina nos Estados Unidos está crescendo muito. Então, essa network resolveu também fazer um festival envolvendo essa comunidade, da segunda e terceira geração americana, que tem os pais, né, são latinos. E uma coisa muito importante, é um locutor chamado Elvis Duran, é o cara-chefe, né, o Morning Show da Z100, que é transmitido para mais de 70 emissoras nos Estados Unidos. Só que o que acontece é o seguinte, durante o programa dele, depois que termina o programa, ele sempre deixa um pedacinho, alguma coisa assim, que vai causar interesse dos ouvintes para ele continuar ouvindo a rádio. Então, o que ele faz? Acabou o programa, ele vai num outro estúdio e é gravado um podcast de mais ou menos 30 minutos que ele vai continuar com a entrevista com o artista, por exemplo.
Então, se, por exemplo, o ouvinte perdeu o programa dele, o que acontece? Ele vai entrar no site, vai baixar o podcast e vai continuar a ouvir o programa dele depois. Então, praticamente, todas as emissoras hoje têm isso. Então, vocês que têm programas de manhã, é muito importante. Pô, eu sou fã da sua rádio, perdi hoje o programa de manhã cedo. Como é que eu faço para ouvir? Uma coisa que sempre me perguntam nas minhas afiliadas. Eu faço uma síntese do programa que rola no final de semana, e aí, depois, na segunda, terça, quarta-feira, eu disponibilizo no site, aí a pessoa baixa e consegue ouvir durante a semana. E durante a semana, eles mandam as mensagens via WhatsApp, querendo saber o que vai acontecer no final de semana seguinte. Então, a gente tem que ter essa interação muito grande com o ouvinte, porque se não fizer isso, o que vai acontecer? O ouvinte vai seguir para o Spotify. A gente tem que trazer o ouvinte perto da gente, senão, cada vez mais, ele vai se distanciando. Outra coisa muito importante, parcerias com a Amazon. A gente viu, inclusive, que de manhã cedo, a menina levanta e fala, please, play Z100. Please, play Maroon 5. Então, o que acontece? As grandes networks hoje, várias emissoras estão fazendo parcerias com o Google, no qual a Alexa, no caso, vai entender qual que é a emissora. Por enquanto, como a gente viu, não está sendo feito ainda em português, mas vai ser. Então, lá na frente, é muito bacana de vocês já começarem a preparar para que o seu ouvinte, quando levantar de manhã, pedir para a Alexa já tocar você, porque de manhã cedinho você já vai passar as 5 notícias principais para que você, durante o dia inteiro, tenha condições de manter e ficar informado dessas informações. A CNN, por exemplo, no aplicativo da CNN, faz isso. Primeira coisa de manhã cedo são os top 5 de informações que está acontecendo. E aí você continua durante a semana, durante o dia, seguindo essas informações. Agora, uma coisa muito importante, que lá, essa é a área que, na verdade, a minha empresa, a empresa que eu trabalho, é responsável, que é justamente a criação da identificação sonora. Quando você ouve o rádio, vou pedir, inclusive, para o nosso amigo lá atrás tocar o primeiro áudio, por favor. Quero saber que rádio é essa. Passou de uma música para outra, a gente não sabe que música que é. Por favor, a segunda agora. Jorge Mateus, propaganda. Essa é a dupla com mais de 7 milhões de inscritos no YouTube e tudo que lança é sucesso garantido nas rádios e plataformas digitais. E sabe quem também está mandando muito bem, a gente vai ouvir agora, é o Fernando e Sorocaba, uma das atrações confirmadas na festa do Peão de Barretos. E essa música faz parte do DVD intitulado Sou do Interior. E agora, Terapinga. Aí, a gente viu que existe a transição de uma música para outra, mas o locutor teve o cuidado de falar o que aconteceu com a música que está saindo e o cuidado de dizer o que vem pela frente, onde o cantor vai ter show, aquela coisa toda. Isso é muito importante. Se vai tocar uma música no ar, é importante saber se aconteceu alguma coisa com ele. Uma vez eu fiz uma consultoria numa emissora e perguntei para os locutores qual seria, no caso, a última música da Anitta. Eles não sabiam. A Anitta ia sair no dia seguinte, ou seja, as pessoas têm que ter vontade de querer fazer direito, né? O terceiro, por favor. Valeu, Cuiabá! Aí. Então, a gente viu ali que houve a transição de uma música para o grande mestre aqui com o Sonic Logo da emissora. E, na verdade, essa emissora é uma emissora que eu tenho o grande prazer de anunciar. É uma pequena emissora no interior de São Paulo e chama-se Hot 107. E eles começaram justamente com isso, desenvolvendo a marca, desenvolvendo o Sonic Logo, tendo cuidado com os locutores. E o resultado deles está sendo extremamente positivo, fazendo a coisa devagarinho, pequenininha, e está crescendo. E é uma rádio que, apesar da dificuldade do Brasil hoje, está faturando e está seguindo para frente. Vamos para o próximo slide, estou terminando.
Primeiro, por favor, o Sonic Logo aqui para a gente poder entender. Essas são algumas emissoras que, inclusive, fazem parte de produtos que nós produzimos aqui no Brasil, Hot 107, a Educadora, Jovem Pan e, logicamente, a Globo, que a gente consegue reconhecer a Globo justamente pelo próprio sinal sonoro dela. Por favor. A Educadora, Jovem Pan, Globo. E agora, para finalizar, como que a gente produz os jingles nos Estados Unidos? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer informação que vocês queiram, estou aqui. Muito obrigado, Henrique. E agora vamos ouvir a palavra de Rogério Flauzino, que vai fazer essa ligação entre o começo dele, ainda novinho no rádio, passando por todo o sucesso na carreira musical, até chegar a ser radiodifusor na sua cidade natal, né? Até chegar aqui com o maior prazer. Muito boa tarde para todo mundo. Obviamente, estou muito mais nervoso do que se eu estivesse no Rock in Rio, porque eu não vou cantar hoje. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que meu amigo Fabinho, da Connect Mix, meu André, todo mundo, o pessoal da Abert todo, é um prazer estar aqui, porque é uma excelente oportunidade, em primeiro lugar, de agradecer a todos vocês, em nome do meu grupo, e também de todos os meus amigos artistas. Eu acho que eu estou representando eles aqui de alguma maneira, principalmente o pessoal da música, porque quem mantém a nossa música viva no dia a dia das pessoas são vocês, os radialistas principalmente, porque se trata de música, e a televisão também. Mas, então, uma honra para mim poder estar aqui, e minha vida vem dando um giro completo. Minha relação com a rádio começa no berço, porque minha mãe me contava que eu não dormia se não ligasse o rádio. Tinha um radinho verde, todo engordurado, que ficava na cozinha, em cima da geladeira, depois, na hora de dormir, tinha que tirar o radinho e botar, se não ligasse a música, eu não dormia. E sempre sou de uma família musical e tal, a música sempre teve muito dentro da minha casa. Mas quando a gente vira adolescente, você entra naquela de querer comprar o seu disco, no caso, vinil, fita, a gente não tinha dinheiro para isso. E a rádio foi a nossa maior companhia, sempre foi. Me lembro de ficar horas e horas ali esperando tocar aquela musiquinha, para a gente poder gravar, para fazer a fitinha, para levar para a festinha. Eu era menino, 10 anos, 12. E aí, no meio da música, falava o nome da rádio, eu ficava indignado. Porque a gente estava lá dançando e falava, né? E isso eu estou falando, eu tenho 46 anos, então minha adolescência começa no final dos anos 80, no início ali. E a porta de entrada da música, para nós, que éramos adolescentes ali naquela época, era o programa do Chacrinha e as rádios. A gente tinha uma AM, a Rádio Cultura de Alfenas, que durou muitos anos, ainda tem a Rádio Cultura. E depois veio a primeira FM da região nossa, que a gente ouvia muito, da cidade, que era 105, a nossa Atenas FM. Ali começa toda a minha jornada com o rádio, porque com 12 ou 13 anos, com o estouro do rock nacional, a gente resolve montar uma banda, chamava Contato Imediato. E eu não tive a menor vergonha de pegar uma fita cassete do ensaio daquela banda e ir na rádio. Menino, assim, 13 anos, bati lá, toquei a campainha, não me lembro exatamente. Falei, tudo bom? Eu queria falar com o cara da rádio aí. Falar com quem, meu filho? Não, eu queria falar com o cara da rádio, que faz o programa aí, Show da Manhã, não me lembro exatamente. Aí o cara foi lá ver, achou que devia ser o filho dele, alguma coisa. Eu falei, senhor, tudo bom? Eu tenho um conjunto, chama Contato Imediato, eu tô com essa... Você podia tocar a minha música aí no programa? Aí o cara falou, você está de sacanagem comigo? Não, porque toca aí as músicas e a gente tem uma bandinha, ouve aí e tal.
Aí o cara falou, cara, não posso tocar e tal, e aquela desculpa eterna. E eu ouvi muito esse, não vai rolar, muito. E mal sabia eu que um dia isso pudesse realmente acontecer em grande escala e mudar a minha vida completamente, e mudar a vida dos meus amigos de música que estão nessa comigo e tantos outros sonhadores, né, de ver sua música tocando no rádio. Eu me lembro que alguns anos depois, ainda nessa insistência de fazer parte daquele dial, já sacava que a música da gente não ia tocar, mas que eu podia participar daquilo de alguma forma. E a rádio já tinha mudado de lugar, já tinha crescido, a FM, a rádio bombou ali. E eu ficava indo lá quase todo dia, eu ia lá, falava, vem cá, tentando fazer alguma coisa. O cara falou, velho, para de encher o saco, então me ajuda. Eu falei assim, claro, o que você quer que eu faça? Organize esses discos para mim aqui, por favor. Aí na outra semana, organize aquilo, tem umas fitas velhas ali. E eu comecei a trabalhar na rádio de graça. E aí falou assim, pô, eu queria fazer um programa aí na rádio. Eu falei assim, não, moleque, pô, falei... Não, deixa eu fazer um programa aí. Não, mas você não pode fazer um programa, você não tem a manha. Não, mas eu aprendo. Ele falou, mas que programa você quer fazer? Pô, eu quero fazer um programa de rock, né? Que é o som do momento. De rock? Cara, de rock, toca no Chacrinha, pô, vamos fazer um programa aí. E já estava rolando uma pressão social, sociocultural da molecada de que aquele som começasse a fazer. Então, ali, se não me engano, 87, 88... Durante 2 anos eu consegui implementar um programa que chamava Contato Imediato, que era o nome da minha banda. E aí comecei como... Eu só escrevia o programa, fazia agora esse bloco 1, bloco 2 e tal, não sei o quê, e o cara que fazia locução e botava o som. E eu falei assim, esse cara está mandando muito mal, ele não conhece essas músicas, tem que fazer só eu. Bom, moral da história, 1 ano depois eu conseguia sentar no microfone. E eu fazia o programa e falava, e aí, galera, ligada na rádio, tinha aquela vozinha assim. Eu quero assim, o que deixou esse menino fazer? Quem é uma criança fazer um programa de rádio? Eu era criança mesmo, mas eu era conhecido da moçada. O horário não era um horário nobre, o programa era sábado à tarde. Ninguém estava ouvindo, só a moçada. Mas, enfim, foi um momento de descoberta para mim e de entender melhor como é que aquilo podia acontecer. E quando é que, alguns anos depois... Eu formei em informática em Alfenas, na faculdade, na Unifenas. A gente tem 2 universidades importantes na cidade. E me formei e fui trabalhar com publicidade em Belo Horizonte, numa agência de publicidade, no departamento de mídia. E aí começou tudo de novo, um mundo novo, uma cidade, uma capital grande, com grandes emissoras de rádio e tal, e jornais de TVs. E eu trabalhava no departamento de mídia, então eu ia às emissoras de rádio, emissoras de TV, jornais, levar os anúncios, entregar anúncio, levar algum tipo de papel. Eu era meio boy assim no início, depois eu fui aprendendo mais sobre o ofício. Botei um sistema de informática para funcionar e gerar aquilo tudo, porque daquilo eu tinha estudado para aquilo. E aí eu aproveitava sempre para dar uma passadinha no departamento artístico. Aí, mano, beleza? Dá para fazer um negócio aí na rádio aí? Pô, não tá precisando de locutor? Cara de pau pra caramba. Assim, você com essa voz de Pato Donald, mano, não vai rolar. Para ser locutor de rádio tem que ter voz de locutor de rádio. E aí, pouco tempo depois, começou o J Quest, nossa banda. Esse ano faz 25 anos que a gente começou a banda, lá em Belo Horizonte. Então, os mineiros nos conhecem há 25 e o Brasil conhece há 22. E durante 2 ou 3 anos, rodando em Belo Horizonte, e o processo era o mesmo, só tinha mudado a mídia. Aí, mano, rola o meu CDzinho aí, coloca o meu CDzinho aí. Era uma dificuldade, mas naquele momento havia uma efervescência musical muito grande na cidade e as rádios já tinham olhado para aquilo, o Skank tinha aberto a porta, o Pato Fu, olha, tem umas bandas aqui que estão acontecendo, a moçada está curtindo, vamos botar. Então a Rádio 98 foi muito importante, a Rádio Alvorada foi muito importante, me lembro da Gerais FM, e a gente já começava a conhecer as pessoas e conhecia quem fazia aquilo tudo. Então, assim, a minha paixão era grande, já tinha uma experiência daquilo tudo, já tinha vivido aquelas tentativas todas. E, de repente, a gente estava ali e a Sony Music abriu as portas através do Skank, a gente conseguiu um contrato. Eu falo que a gente tinha um trem passando lá em Belo Horizonte, o Skank estava falando, espera aí que nós vamos também. Agarramos no último vagão, assim, conseguimos pegar esse bonde para o futuro.
gravamos um disco pela Sony Music e aí então começa o processo. Em 1996 a gente começa a rodar as rádios, as grandes rádios, levados por um divulgador da Sony Music com o disquinho do Jay Quest, com as perucas, tocando As Dores do Mundo, Encontrar Alguém. E aí começa o processo de verdade de um artista que está com, no caso, apoio de uma grande gravadora, apoio de uma estrutura, de você poder levar aquilo. Então você já chega com um pouco mais de moral, né? Assim, pô, eu não tive que apertar a campainha dessa vez, alguém apertou a campainha para mim. E aí a gente começa a fazer um trabalho que perdura, um trabalho que é um trabalho de formiguinha, um trabalho fantástico, e que não seria possível se não fossem os nossos divulgadores, obviamente, mas as emissoras de rádio. São as emissoras de rádio que mantêm viva a música da gente no dia a dia. Seria humanamente impossível estar em todas essas rádios ao mesmo tempo, todos os dias, em todos os horários, e a gente vai... O Jota Quest faz muitos shows, a gente roda o Brasil inteiro, sempre com apoio de alguma emissora de rádio, sempre levado por isso. Essa relação ela é intrínseca e já lá se vão 22 anos nesse processo, e nós não teríamos chegado aqui se não houvesse uma cumplicidade com essas emissoras, com essas rádios, com esses profissionais, com os locutores, com os programadores e tal. É um processo, um ciclo virtuoso. Eu comentei agora há pouco que tem um amigo meu que fala assim, velho, vocês com a banda, vocês Jota Quest, vocês têm que fazer música, nem que seja ruim. Vocês não podem parar de fazer música, porque toda vez que você fizer uma música, vocês vão lá, vão no rádio, aparece e tal, e faz promoção e não sei o quê. E a coisa gira em torno disso. Eu acho que é isso. Você falou, o Henrique falou coisas muito legais aqui. Eu acredito muito no rádio como uma instituição de apontamento. Apontamento do que... de N situações existem rádios de notícia e tal, mas as pessoas contam com a rádio como uma companheira, como uma amiga que está do lado dela no dia a dia. Por mais que você tenha o Spotify, o seu iPod, na época da fita cassete, depois, enfim. Hoje a gente tem todos esses devices e tal, que o cara espera alguma companhia, alguém que possa fazer o dia dele mais feliz, possa dar uma informação interessante, falar sobre aquela música que acabou de tocar. Mas, no caso da nossa rádio, eu vou chegar na rádio, na história da rádio, a gente tem tentado usar a nossa rádio como uma espécie de antídoto para esses dias de chumbo que a gente vive, antídoto para uma música que nem sempre traz alguma coisa de boa. Eu acho que, na verdade, as músicas estão aí para serem curtidas, né? Cada um vai gostar de um tipo. Mas a gente escolheu fazer uma rádio que pudesse ter como principal serviço a qualidade musical, que, obviamente, parte de uma ideia que eu e meu amigo, meu sócio Denis, temos, e o nosso primeiro papo foi esse. Falou, olha, a gente tem que fazer uma rádio de baixo custo, porque a gente está no interior, a gente é do interior, a gente quer fazer o bem para a nossa região, a gente quer construir alguma coisa que seja palpável para o futuro, que possa alimentar de emoção o dia do cara, que ele possa contar com essa rádio como uma companheira, esse tipo de coisa, assim, desses meninos que, apesar de ter muita experiência de vivência como artista e tal, que foi como eu me desenvolvi ao longo da vida toda, eu sou um menino, somos meninos em fazer rádio. Nossa rádio vai fazer 4 anos agora e a gente está só aprendendo. Então, por isso é muito importante estar aqui também. Mas essa minha construção de paixão com a rádio tem a ver com isso, porque hoje eu tenho, além de tudo, a gente tem uma dívida de gratidão com esses profissionais, com esse veículo que mantém a gente vivo no dia a dia das pessoas. Eu não tenho... Elber, meu empresário, está aqui, ele sabe disso. A minha vida é acordar de manhã e falar assim, onde é que a gente pode fazer barulho hoje? Com quem que a gente vai falar? Que promoção que a gente vai fazer? Que rádio onde é que a gente vai semana que vem? Olha, vamos lançar mais uma música. Já marcou com fulano? Já marcou com ciclano? Eu entro no estúdio, eu gravo 350 chamadas para a rádio. A lista chega, eu falo, vamos fazer amanhã. O cara, mas você vai fazer tudo de novo? Vamos colar, vamos copiar? Não. Vamos fazer. Porque tem que ter emoção, tem que ter verdade. O cara está te ouvindo lá. É uma oportunidade maravilhosa de você falar com ele, ainda que seja
Fala aí, galera, que é o J Quest, música nova aí, não sei o quê. Você que tá ligado, né? Que eu brinquei hoje cedo, eu falei, na Nevasca, estamos aqui com vocês na programação quentíssima da Nevasca FM. Né? E é por aí que é a função do... Quando o artista entende isso, eu tenho muitos amigos, conheço vários amigos, e não tem muito... Não tem um olhar, esse olhar. Eu acredito, sempre acreditei, desde lá aí toca a minha fitinha aí, que a gente precisa, essas coisas, essas relações são construídas passo a passo e ao longo do tempo, né? Eu tenho uma inveja branca maravilhosa do nosso querido rei Roberto Carlos, que ainda hoje, depois de 50 anos de sucesso, tem um programa só dele em inúmeras rádios no Brasil afora, tocando seus grandes clássicos. Isso não se constrói com investimentos financeiros, constrói com emoção, com verdade, com poesia, com o que esse cara gerou na vida de todo mundo, e as pessoas ouvem aquelas canções e se sentem bem. A Mais FM, uma rádio do interior, uma rádio pequena, a gente pega em 33 cidades, estamos começando, a ideia era que a gente tivesse uma rádio de custo baixo, e que a gente, para a gente poder poder começar a andar. E definimos primeiro o estilo, para onde a gente queria estar, e a gente encontrou na coisa da música, dos clássicos da música brasileira e da música internacional um caminho para agradar a mais pessoas. E definimos que a rádio teria uma rádio de adulto contemporâneo, usando o exemplo de São Paulo, uma mistura de Alfa FM com Nova Brasil, que são duas rádios que tocam uma música que me agrada, que me faz o dia mais feliz. E esse, inclusive, é um dos jargões da nossa rádio, é Mais FM fazendo o seu dia mais feliz. E a gente resolveu que a identificação da rádio, e aí mais uma vez aquele menino lá da fitinha lá, você não pode deixar que eu faço. Não, como assim? Você fala, não, pode deixar que eu faço. Eu vou ser a voz da rádio. A gente não podia ter locutores 24 horas por dia, porque isso nos custaria caro naquele momento, e ainda custa. Então, nós temos uma locutora que entra às 9 da manhã e fica até às 3. E aí ela toma conta, tem os programas que ela faz e tudo mais. E a cada duas músicas, na verdade, no final de cada música tem: você está ouvindo Mais FM, fazendo o seu dia mais feliz. Deixe que vos falo. Tem várias chamadinhas que a gente colocou. Aí teve uma coisa até engraçada, que um dia o Márcio, da banda, estava voltando de São Paulo, passando pela Fernão Dias de carro. Aí falou, cara, eu estava voltando. Aí, de repente, estava ouvindo, aí eu ouvi sua voz falando assim. Falou, Rogério falou aí. Aí esperei acabar mais uma música, Rogério falou de novo. Eu falei assim, como assim? O cara falou um negócio aqui. Ele falou, mas não falou o nome da rádio, não falou que era ele, não falou que nada. Passou mais uma terceira vez, ele falou assim, não, é o Rogério, eu tenho certeza. Aí ligou, falou assim, ligou para alguém e tal, falou assim, o Rogério está falando numa rádio aqui, o seu Wilson está sabendo disso, o seu Wilson é meu pai. O seu Wilson deve ter gravado esse negócio, deu para alguma rádio aqui, que não é possível. Aí eu fui contar, não, Márcio, essa é a nossa rádio e tal. Cara, mas a rádio é muito legal, só toca música boa e tal. Então, a gente encontrou, eu acho que a rádio do interior, ela tem muito essa dificuldade, talvez, assim, de você ter que trabalhar com pouco dinheiro, com pouco anunciante, com pouco... pelo menos no início, né? Existem rádios do interior muito grandes e hoje faturam muito bem, e a gente gostaria de ser uma delas no futuro. Mas a gente ainda está aprendendo a fazer e usando aquelas pecinhas que a gente tem, assim, não, vamos aqui, aquela experiência. Então, o mais importante de eu estar aqui hoje é porque, a partir de agora, né, esse é meu primeiro ano de congresso da ABERT, quero estar aqui com vocês, frequentar, aprender muito, me colocar à disposição para que a gente possa, junto, construir, né, uma rádio cada vez mais legal, mais brasileira, mais participativa, com o nosso ziriguidum e tal. Nós que somos do interior, então, acho que a gente tem muito a aprender com erros e acertos, e, né, e gerar essa empatia que já existe, pelo menos assim, minha e da minha banda, com o veículo. Eu estou falando mais de rádio hoje, me perdoe o pessoal das TVs, porque hoje eu estou de radialista aqui na parada. Mas essa empatia que sempre existiu da nossa banda com esse meio, eu realmente acredito que mesmo com todas essas
possibilidades tecnológicas que a gente tem hoje, os podcasts, os smartphones, essas coisas todas, existe ainda no rádio uma coisa que as pessoas buscam. Eu tenho todos esses dispositivos para usar todo o tempo. Eu entro no carro, eu ligo o rádio e deixo que ela me conduza. É muito importante, o que a gente tem sentindo muita falta hoje em dia é do apontamento. Rapidinho, já deve estar acabando o tempo. Vou falar uma coisa que foi muito importante na construção, na chegada do Jota Quest e de toda a geração dos anos 90, que foi a última geração de pop rock realmente que teve investimento das gravadoras, etc. Existia uma tríade muito importante, que era do lado de cá as grandes companhias, as grandes gravadoras, do lado de cá as rádios, as grandes emissoras de rádio. Tutinha está aí hoje, meu padrinho da Jovem Pan, meu querido, que eu vi ele no almoço, estava lá mandando bem, não sei onde ele está. E na outra ponta a MTV, que era um canal ligado à música. No meu ponto de vista, a minha humilde opinião, a MTV começa a deixar de ter a relevância exatamente no momento em que ela deixa de ser um canal de música. Ela sempre foi. Então, existia uma tríade de investimento em artistas e tal. Isso foi um ciclo virtuoso que, durante muitos anos, manteve a música do Brasil equilibrada, estilos equilibrados. O Brasil é um país colossal, com estilos musicais diversos, muito importantes, estilos musicais que só existem aqui, porque são nossos e tal. E nos últimos tempos eu vejo isso de uma forma meio desequilibrada. Então eu acho que a função do rádio é muito grande em relação à música, ao futuro da música brasileira, porque a gente precisa dar apontamento. A gente não pode colocar no ar só o que é sucesso. Existe uma responsabilidade do rádio. Eu já falava isso antes de ser radialista. Claro, né, eu sou músico e estaria aqui sempre puxando a sardinha para o meu estilo musical. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando do nosso estilo musical. Eu estou falando que existe dentro de nós, da Mais FM, um compromisso com a cultura de uma forma mais ampla. A gente quer está tentando, de alguma maneira, equilibrar a região, né, no que diz respeito ao estilo musical, ao jeito de se fazer comunicação. Lá a gente tem hoje 99%, 95% das emissoras são muito parecidas, têm o mesmo tipo de programação, o mesmo tipo de comunicação, o mesmo tipo de música, a mesma coisa. E aí a gente resolveu fazer alguma coisa diferente. Não sei se a gente vai ter fôlego para tocar essa emissora, e talvez o fato, sendo bem sincero, o fato de da Mais não ser, nem para mim, nem para o Denis, o nosso principal business, porque eu gostaria realmente de ficar o dia inteiro lá na rádio, se eu pudesse, mas eu estou fazendo 4 shows por semana e tenho 2 filhos lá, porque eu tenho que voltar para casa, e uma esposa, né? Diga-se de passagem. E eu tenho que voltar para casa. E moro em Belo Horizonte. Eu gostaria muito de poder estar no dia a dia da rádio mais presente, como o Denis também, que hoje tem negócios fora do Brasil, inclusive. Mas a gente resolveu sentar nessa ideia. E eu conto com a ajuda de todos vocês, com tantos conhecimentos assim de todos esses amigos, experiência de anos que todos têm aqui, para a gente bater bola daqui para sempre, enquanto a gente estiver junto. Mesmo que não exista mais a Mais, enfim, estarei sempre aí à disposição de todos. Acho que eu estourei o tempo em 2 minutos. Obrigado. Bom, agora vamos começar a parte das perguntas. Eu tenho algumas aqui. Um tema que foi, de certa maneira, comum, pelo menos na apresentação do Henrique e do Marco Túlio, foi o tema das caixas inteligentes e Alexa e tudo mais. Essa já parece ser uma realidade no mercado americano, ainda que crescente, tende a crescer mais, mas ainda está, de certa maneira, distante na realidade brasileira. Na visão de vocês, quando é que isso, de fato, vai chegar ao Brasil, com a força que, pelo menos, tem hoje nos Estados Unidos? E que tipo de impacto o radiodifusor pode esperar em termos de programação? Porque, por exemplo, quando o rádio
ganhou o transistor e o rádio do carro, isso forçou uma mudança nas programações. Instituir o relógio, ter uma programação cíclica e tal. Que tipo de impacto vocês consideram, vocês três, que essa nova tecnologia específica pode causar em termos de programação e quanto tempo isso vai levar? Começar, por exemplo, o Henrique. À vontade. Bom, como eu havia falado, existe uma interação muito grande já com as principais emissoras de rádio com as caixinhas inteligentes. Tanto é que de manhã cedo, quando as pessoas acordam, elas já pedem para tocar a rádio tal. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, a caixa de som nada mais é do que o rádio do carro colocado dentro do quarto. Então, aquele radinho de pilha pequenininho está virando o Alexa. Só que o Alexa turbinado. Então, o que vai ter? Você vai lá no Alexa, você pode perguntar para ela uma receita de bolo, como você pode pedir para ela ligar na rádio sua favorita. Então, assim, na forma que eu vejo e a forma que a gente tem visto lá, ela está fazendo parte do dia a dia nosso, não havendo uma divisão do rádio, é uma coisa única, é uma extensão do rádio do carro, é uma extensão do rádio para casa, basicamente. Arthur? Eu também acredito nisso, quer dizer, é mais um canal para entregar o conteúdo do rádio, né? Em relação à velocidade com que isso chega aqui, eu acho que chega logo. Tanto que eu estou postando isso, a gente está demonstrando aqui a possibilidade de aplicação e inclusive de antecipação da experiência das rádios, fazendo desde já flash briefing, mesmo na versão em inglês, porque isso demanda o aprendizado, tá? O áudio da rádio precisa estar numa plataforma de segurança, enfim, tem alguma coisa para ser aprendida para que se possa fazer. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças. De qualquer forma, o que existe é que a plataforma de voz, hoje em dia, é a questão do momento. E todo mundo quer marcar espaço aí, como, sei lá, a Microsoft lá atrás ganhou espaço no sistema operacional com Windows. Então, existe uma briga absurda para ganhar esse espaço. A Amazon começou com a caixinha lá, com a plataforma da Alexa, logo em seguida a Google entrou com o Google Home e o Google Assistant na caixinha, e existe uma briga para internacionalizar isso. Como eu falei, nos Estados Unidos o crescimento foi um crescimento muito significativo, semelhante ao crescimento de adoção do smartphone lá atrás, e agora essas companhias estão indo aí mundo afora e tentando implantar esses produtos. Então, assim, eu estou apostando que por volta aí do ano que vem a gente já tenha esse equipamento chegando aqui. E não bastasse isso, quer dizer, esses assistentes de voz não estão só nessas caixinhas, né? Como eu falei, eles estão vindo no carro, então a linha da Ford, eu não sei se eu acho que no mercado americano o rádio da Ford já vem com a Alexa também, então você pode interagir ou pelo painel do rádio ou conversando com a Alexa, ou seja, num canal em separado para a internet. E você pode ter aplicativos da Alexa ou do Google Assistant no celular também consumindo áudio. Então, é como se tivesse um novo sistema operacional, por assim dizer, de voz, né, chegando em todos esses locais. Por isso, eu acredito que isso seja muito rápido aí, e eu acho vital para o rádio marcar espaço nessa plataforma de forma antecipada e proativa, para que a gente não, caia no mesmo erro de não dar muita atenção ao smartphone, à presença do conteúdo de áudio no smartphone, a ativação do tipo de FM no smartphone e assim por diante. Então, eu acho fundamental que a gente marque nosso território lá e fale, olha, isso aqui é do rádio, a gente tem conteúdo relevante para entregar, a gente tem conteúdo ao vivo, enfim, a gente é importante para as pessoas e ali tem um canal de comunicação que eu reputo muito importante. Perfeito. Rogério, quando, há uns 2 dias atrás, que a gente conversou aqui sobre o evento, e você me contava da história da Mais FM, e você me falou da decisão que você tomou de fazer um adulto contemporâneo. Você contou um pouco aqui da tua inspiração, o que te motivou a pensar a programação como ela é. Mas teve uma coisa que você me disse que eu fiquei impressionado, e deve acontecer caso parecido com um monte de gente aqui. Você falou, olha, eu apostei nesse segmento e não tinha ninguém apostando nele na minha região,
e disseram que não ia dar certo por causa disso. Essas pessoas estão enganadas, a rádio está dando certo. Como é que foi isso para você? Não, eu não sei. Eu acho que a gente está num processo de aprendizado, né? Se nós tivéssemos eu vou falar como eu falo para os meus amigos. Se nós tivéssemos vendido tudo que a gente tinha para montar essa rádio, talvez a gente não tivesse fôlego suficiente para mantê-la com esse conceito que foi definido pela região. Não é difícil entender. Quando você escuta isso, eu falo assim, olha, por que vocês estão montando essa rádio desse jeito? Ah, porque não tem aqui, nessa região, então não tem. Mas por que você acha que não tem? Assim, por quê? Porque não dá certo, meu filho. Né? Porque se desse certo, já tinha. Falei, caramba, será que é isso? Será que não é? Então, como eu contei para vocês antes, existe dentro de mim, do Denis, assim, uma perspectiva de sucesso a médio prazo, longo prazo, e a gente precisa acreditar que isso vai dar certo. E a rádio, desde quando ela entrou no ar, ela só aumenta, só vem aumentando. A gente recebe, a cada vez eu tenho feito pequenos eventos e pockets assim, para expandir para os outros municípios, tal, levando a ideia da rádio e tal. O Pedro está aí, o Pedro rala muito, viaja no sul de Minas inteiro, o tempo inteiro buscando. E o que a gente escuta na rua, o Pedro fala isso, olha, eu saio com a camisa da rádio, andando na rua, pensando, nossa, você é dessa rádio? Nossa, a gente adora essa rádio, nossa, é a melhor rádio aqui da região e tal. Então, assim, eu acho que mais do que nunca, até mesmo por a gente ter acostumado agora, nos últimos tempos, a ter a um toque de celular, a um toque de link, acesso à música que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, é que a diversidade está presente nisso tudo. Então, eu posso oferecer um produto diferenciado, e eu até falei isso com o Pedro, é muito normal você adquirir um anunciante, o anunciante se interessa pela rádio, ele vai, anuncia na rádio e não tem o resultado que ele esperava. Ok, talvez não fosse para esse anunciante ter anunciado com a gente, porque o produto dele, então, combine com a gente. Mas, em compensação, vem um outro anunciante, e ele tem um resultado que ele nunca teve em todos os anos que ele anunciou em rádio. Por quê? Porque estamos falando para um público determinado. Então, a pesquisa que você falou, a gente tem que levantar, a gente tem que público que a gente quer, para onde que a gente quer olhar, o que a gente quer fazer, onde é que a gente quer chegar. Talvez uma meta que a gente tenha, assim, eu não vou usar números assim amplos, tá? Vamos supor que a gente pudesse, no futuro, ao invés de a gente ter 60 anunciantes, a gente ter apenas 25 anunciantes definidos, menores. A gente poderia tocar mais música, ter menos comerciais, etc. É uma meta, mas a gente precisa ir construindo isso. É uma região, estamos no interior, é uma região que tem muita agricultura e tal. Alfenas mesmo não tem muita indústria, mas ali na beira da Fernão Dias a gente tem muito e tudo mais. Mas a gente tem muita universidade, muita faculdade, tem muito estudante, tem muita coisa. Então, a gente está construindo isso, né? Então, eu acho que está muito cedo para a gente falar que deu certo e para falar que deu errado. Eu acho que, dentro do que a gente se propôs a fazer, a gente está evoluindo satisfatoriamente, e espero que daqui a mais alguns anos a gente possa estar realmente mais feliz ainda. Sim. Mas está legal. Eu tenho uma coisinha para adicionar, inclusive, porque nos Estados Unidos o formato Hot AC, que é adulto contemporâneo, é um formato de muito sucesso. Por exemplo, a Light FM em Nova York fatura $45 milhões por ano. E hoje o que acontece? A gente vive um ciclo musical que em 2014, por exemplo, vou falar sobre o mercado pop, tá? Em 2014 a gente tinha nas rádios top 40 sucessos. Hoje a gente não tem. Então o que acontece? O público novo, o público atual de 2018 está voltando lá atrás procurando coisas que foram sucessos. Então, a gente vai começar a ver a volta do rock. Talvez eu não tenha falado isso, mas a gente quer ser uma rádio de clássicos. Exatamente. Isso não quer dizer exatamente que a gente tem que ser uma rádio que toca música velha. Não, clássicos são clássicos. Né? Exatamente. Existem, a gente tem sucessos... É uma questão de posicionamento. Então, sucessos... a gente abre exceção, obviamente, para tocar os lançamentos, músicas que ainda não são sucesso, mas que têm o perfil da rádio. Então, não é uma rádio
de música velha, de música antiga. Não, Exatamente. são rádios de clássicos. E lançamentos que têm a ver com a proposta sonora da rádio. Então, a gente fica andando por ali. Vocês estão fazendo a coisa certinha. Por quê? Porque, na verdade, rádio light hoje nos Estados Unidos é focada dos 25 aos 50 anos. É onde o público que compra. Fazer uma rádio para um público de 60 plus, 65, esse povo já comprou tudo que tinha que comprar. Não tem nada, já está aposentado, já comprou. Agora, a moçada que está saindo da faculdade, 30, 25, 30, que casou, tem filho, vai começar a comprar. Então, assim, eu vou contar uma história rapidinha aqui para não esticar. Eu estava em casa, teve uma festa em casa, minha filha, uma tem 18, outra tem 17, entrei em casa, estava todo mundo cantando ABBA, cantando Gloria Gaynor, cantando Earth, Wind and Fire, ela sabendo as letras das músicas de cor. Eu falei, como é que você sabe disso? Porque a gente descobriu essas músicas no Spotify e está muito bacana e difere um pouco do som que a gente ouve no rádio. Foi aí que surgiu o Music Nation Classics e, graças a Deus, está indo muito bem. Perfeito. Gente, o tempo está quase acabando, mas é que a gente estava conversando ali atrás e me disseram que o Rogério tem uma história do namoral e que dizem que é uma história muito boa. Para encerrar, poderia contar ela para a gente? Tem muitas histórias boas com rádio. Tem muitas, assim. Inclusive, depois, na próxima vez, eu vou fazer o meu stand-up comedy aqui para vocês, tá? Fala com o meu empresário. Hein? Não ouvi. Tem a do cego, então, do ceguinho também, do locutor cego. Isso é muito boa. Eu vou contar do namoral. Aí eu fui dar uma entrevista. Isso faz tempo, que foi na época que foi lançado Namoral. Namoral estava bombando. Namoral, né? Aí eu liguei para uma rádio para fazer entrevista, ia ter show na cidade, alguma coisa. Aí estou lá falando com o locutor e tal. Aí o locutor falou, Rogério, tudo bom? Chegou aqui o nosso diretor aqui da rádio, ele queria falar uma palavra com você, pode ser? Eu falei, claro, bota na linha. Aí viu, alô, Rogério, tudo bom? Aqui falou, seu Marcos, eu sou o diretor aqui da emissora, é um prazer falar com você aqui, porque você, o seu conjunto, vocês são uma banda muito, muito feliz, uma banda de jovens, uma banda muito, que canções que falam coisas que fazem o bem para as pessoas. Vocês falam de coisas que são muito legais. Por exemplo, essa música nova de vocês, Namorar. Namorar, só namorar. Vocês estão de parabéns, Rogério. Você sabe que as portas da nossa rádio estarão sempre abertas para vocês aqui. Quando vocês quiserem chegar, vai ser. Aí eu falei, não, muito obrigado. Realmente, namorar é bom pra caralho, né? Isso aí é muito bom, né? Só para encerrar, agradeço. Marco Túlio, muito obrigado. Henrique, muito obrigado. Rogério, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela atenção. Obrigado. Obrigado à Aberte pela oportunidade. Muito obrigado.